Boa tarde. Iniciamos hoje na Lusófona um ciclo de conferências com o título sugestivo Mãos à Obra. Ao longo dos próximos meses, em 10 sessões, 18 professores deste curso de Arquitetura apresentarão obras ou conjunto de obras realizadas, dando a conhecer aos estudantes a sua experiência no âmbito da atividade profissional. No seu todo, este conjunto de autores e de obras, marcadas por diferentes saberes, incluindo os das normas da estética, constituirão para a nossa escola a afirmação do que considero um importante património didático. Com efeito, a adoção do projeto como centralizador das ações de formação da capacidade de síntese é hoje consensual na maior parte das escolas de arquitetura. A especificidade da nossa formação tem como objetivo dominante a competência para projetar. Tem a pretensão de atingir a capacidade de saber ver o todo e as suas partes, componentes, ao mesmo tempo. No entanto, vão-se assistindo a desvios desta intenção, privilegiando a setorização do conhecimento do ensino, no pressuposto que os valores científicos, com o seu caráter analítico, é que visam a ação didática. Não é este, seguramente, o caminho certo, nem é o nosso caminho. O ensino da arquitetura organiza-se com base na prática do fazer, sendo que este fazer-projeto só deve ser transmitido por quem tem a experiência profissional de realidade. A este propósito, Graças Dias, num editorial publicado em 2001 no Jornal dos Arquitetos, dedicado ao ensino da arquitetura com o título Faire École, escreveu o seguinte: um bom profissional de arquitetura não é necessariamente um bom professor, mas um bom pedagogo, um bom comunicador, só será um bom professor, e falo da área de projeto, se for um competente e experimentado arquiteto. E o que se pede a um bom, competente e experimentado arquiteto? Que se disponibilize a ceder algum do seu tempo, da sua atividade, para poder fazer passar os outros seus conhecimentos. Pede-se que continue a fazer projetos, a investigar nesse seu domínio, a aprender ali quase tudo o que depois ensinará. O seu laboratório é o ateliê. O seu estudo é o estudo dos problemas reais que irá resolvendo a sua tese, essas obras depois de juntas, interrogadas, postas lado a lado. Não pensa assim a máquina universitária a sua incapacidade para incorporar as diferenças. Fim de citação. A arquitetura não é abstrata. A arquitetura é sempre matéria concreta. Como dizia Kant aos seus discípulos, a arquitetura na verdade não existe. Só existem obras de arquitetura. Sendo a escola feita de saber incorporado, da relação de conhecimentos entre mestre e discípulo, acreditamos que este ciclo de conferências, onde se fala de obras e do ofício da arquitetura, irá permitir reforçar essa tão importante inclusão. E começamos da melhor maneira, ouvindo João Pedro Cerodo e o Nuno Graça Moura. Muito obrigado pela vossa presença. Bom, então eu vou repetir uma aula que já dei aqui há tempos. É rigorosamente igual, mas eu achei que não fazia mal nenhum, porque eu acho muito bem que se repita, reveja, revisite, etc. Não acho que seja preciso ver muitas coisas, é preciso ver bem. Portanto, vou-me arriscar ao julgamento de quem vê duas vezes, que vê sempre melhor do que uma. Bom, portanto, isto é um espírito de... não é uma conferência, é uma aula aberta, como está no espírito do ciclo de conferências. Não sabia, portanto, que obras é que havia de mostrar e decidi mostrar a primeira e a última. Não tinha bem ao princípio grande critério, mas depois achei que podia ter interesse. As obras estão separadas mais ou menos 10 anos, uma da outra, e em 10 anos as pessoas mudam, evoluem, portanto, e se calhar as obras também conseguem refletir essa mudança. Se for assim, é interessante.
O primeiro projeto que vou mostrar são umas moradias em banda que fiz em Óbidos. Tenho um número 21, nós lá no escritório pomos sempre um número nos projetos e, portanto, quer dizer que para fazer completar a primeira obra tivemos que fazer 20, que é normal. Na realidade, esta não é bem a minha primeira obra, eu tinha já outra que tinha iniciado, mas nunca se chegou a terminar, portanto é a minha primeira obra completa. E a história do projeto é mais ou menos esta. Eu fui convidado por um promotor imobiliário que é meu familiar a trabalhar num empreendimento ligado ao golfe, perto de Óbidos. Estes empreendimentos ligados ao golfe normalmente são uma coisa que os arquitetos não gostam muito, por duas razões. Primeiro, porque o plano normalmente não é bom, e depois porque os promotores têm muitos clichês sobre o que é que as pessoas gostam, o que é que não gostam, etc. Bom, neste caso havia muitos arquitetos conhecidos envolvidos, portanto o promotor convidou, digamos que os arquitetos portugueses mais conceituados, o Císio Souto Moura, o Gonçalo Bino, o Manuel Mateus, Carrilho da Graça, etc., e outros, e estrangeiros também, o David Chipperfield, o Hans Kohlhoff, etc., e depois uns mais novos que não tinham obra feita como eu. E o projeto começou com uma visita ao lugar, como é normal. Pronto, metemos todos numa caminhonete, foi tudo a Óbidos ver o terreno. Chegámos lá, era um eucaliptal gigantesco que estava a ser cortado e, portanto, não havia nenhuma referência, nem topográfica, nem de construções, nada. Saímos daqui, pelo menos eu, sem referências nenhumas que pudesse utilizar para fazer os projetos. Portanto, não correu nada bem. Vai daí, fomos todos almoçar, está aqui, o Presidente da Câmara, todo contente. O Cisa não perdia tempo e estava sempre a olhar o que é que estava à volta. Esta imagem está aqui, não é para pôr uma imagem do Cisa, mas acho que é uma coisa que é das mais importantes para os arquitetos, é aprender a olhar e estar sempre curioso. Talvez seja por isso que o Cisa é quem é. O plano é este. Pronto, o plano era um bocado estranho, mas tinham-nos dito que podia ser alterado e assim foi, parcialmente, embora não completamente. O lote que me é dado são aquelas bandas que estão ali no meio, são 7 edifícios, uma implantação que eu não percebia muito bem. A parte de cima são os lotes que era o Cisa que ia fazer, à esquerda uns lotes que o Alcino Soutinho ia fazer e em baixo o Rogério Cavaca. Portanto, eu estava ali entalado no meio. Bom, eu, como disse, não percebia muito bem porque é que a implantação proposta no plano era esta e depois decidi fazer só uma banda ao longo da rua, em cima, libertando a restante área de terreno para um jardim comum, espaço que também permitia afastar as construções dos outros edifícios. Esta é uma das maquetes, uma das primeiras maquetes. Portanto, a construção é um muro muito comprido ao longo da rua, tem 220 metros, são 30 casas. É um muro todo fechado para a rua e as casas abrem-se todas para esse jardim voltado a sul e para pátios interiores. Portanto, aqui vemos a implantação, lá está, um edifício muito duro, muito regular, precisamente o oposto do que o Cisa havia proposto para o lado lá da rua, que eu não conhecia, que é uma solução mais ondulante. Em cada ponto há uma entrada de uma garagem, uma entrada e uma saída, não é? Aqui vemos as plantas, em cima é as plantas das casas, portanto tem os quartos voltados à rua, voltados para um pátio, que é fechado para a rua, aliás, e para trás tem as salas e as cozinhas voltadas para um pátio coberto, que depois comunica com o jardim. Embaixo vemos a garagem, que é um corredor com as garagens autónomas para cada uma das frações. Isto é uma das maquetes de estudo, já com uma solução próxima da solução final, portanto as casas são sempre geminadas 2 a 2, isto é só uma delas, e que vemos aqui os quartos voltados para um pátio e a sala lá para trás. Portanto, há um corredor de acesso a 2 casas, sempre. Depois fizemos muitas maquetes para ver que alçados é que havia, como é que devia ser a imagem do edifício. Em cima tínhamos uma hipótese que era
um muro com portas. Embaixo era um muro mais feito com elementos fragmentados, que depois eram mais transparentes, mas depois acabou por não ficar nada disto. Isto é a planta de um dos módulos de casa, portanto, entra-se ali à esquerda e a organização das casas é muito simples, tem um átrio, um hall central, com uma escada que vai dar à garagem. À esquerda são o núcleo dos quartos, 2 quartos, com quartos de banho, etc., que viram-se para um pátio, fechado para a rua. Para o outro lado temos a cozinha e a sala de estar, que se abrem para um pátio que é parcialmente coberto e depois é fechado pontualmente por lâminas de betão que permitem zonas diferentes de estar dentro desse pátio, que comunica com o jardim. Embaixo vemos o corte e vemos esses pátios. A cobertura era para ser ajardinada, era obrigatório, e eu achei que essa cobertura também se podia expandir para os pátios, portanto os pátios têm uns arames que é para serem cobertos com plantas, que é uma coisa muito comum na arquitetura tradicional portuguesa. Isto são os cortes construtivos, pelos pátios, pelas fachadas. Bom, depois chegámos à obra para marcar a obra e já estava assim, pronto, disse que estava bem. Isto é a garagem. Mas lá foi crescendo, isto já é uma imagem virada para o jardim, para o futuro jardim. Isto é uma coisa que eu faço muito nas obras, os desenhos muitas vezes que os arquitetos fazem, os empreiteiros não os percebem bem, ou porque não têm os conhecimentos para o fazer, ou porque às vezes os desenhos também não são claros, a verdade às vezes pode ser essa, e portanto faço muitos pormenores. Isto tem alguns exemplos de detalhes de portas, etc., que lá estavam. Bom, e isto já é a obra construída, portanto, para a rua é um muro com reentrâncias, onde se fazem as entradas para cada uma das casas, do lado esquerdo são as casas de Cisa. Pronto, não sei se por timidez ou se por falta de referências, resultou num alçado um bocadinho abstrato, provavelmente mais pela falta de referências que existia aqui. Isto é uma imagem das entradas. A imagem inversa, portanto, a entrada da casa, com o Cisa ali a espreitar. Os quartos que são abertos para os pátios, ainda sem plantas. Mais uma imagem do pátio. Este é o hall de entrada, com a escada para a garagem. A garagem é um túnel muito comprido, portanto, entra-se por um lado, sai-se pelo outro. E a sala que está aberta para o tal pátio comum, parcialmente coberto, portanto há uma zona que tem sol, outra zona que é completamente coberta. E tem aquelas lâminas que separam do jardim comum, o que dá um alçado para o espaço comum assim, que depois, portanto, não tem bem a referência onde é que começa uma casa e acaba a outra. Eu não queria que se vissem que eram 30 casas encostadas umas às outras. Isto é mais um edifício inteiro que tem 30 casas lá dentro. E teve muita piada porque o projeto é de 2003, 2004 estava feito e eu em 2004 ou 2005 mudei-me para este escritório no Foco e quando cheguei lá tinha um alçado muito parecido com o meu. Seguramente já o conhecia, mas não copiei. Foi uma coincidência. E tenho a mesma questão, que é, eu quando estou de frente vejo o exterior, quando estou de lado, quando estou de escorço, é praticamente um muro fechado, que é o que se vê na fotografia da esquerda. E pronto, dá esta imagem comum. Na prática, quando vejo de escorço é um muro branco, quando vejo de frente percebe-se que tem casas lá dentro. Isto é outra imagem do topo do edifício. Isto depois tinham uns arquitetos paisagistas, aliás, uns engenheiros agrónomos que faziam o paisagismo. Confesso que não gostava nada, mas aqui gostei muito porque eles não fizeram nada, isto cresceu naturalmente e eu gosto muito deste paisagismo que está aqui. Pronto, e depois, o que foi o ano passado, ou há 2 anos, um colaborador chegou-me ao escritório com um livro de arquitetura popular do Oeste, onde tinha esta imagem, e ele achava que tinha muito a ver, e é verdade. Eu acho que a arquitetura popular não tem nada a copiar, aliás, a arquitetura não tem nada a copiar as formas da arquitetura popular, mas tem que copiar os princípios, porque os princípios da arquitetura popular são os princípios basilares de qualquer arquitetura. Se é assim, e se eu copiei, fico satisfeito.
a forma em si só não é o que mais me interessa. Ou outra imagem, neste caso mais evidente, isto aqui julgo que já é no Alentejo. Este é até mesmo do inquérito. Pronto, depois fiz outras obras, portanto isto não era uma obra, isto era um conjunto de obras, aquela era a primeira, depois o cliente pediu-me para fazer, as casas venderam-se muito depressa, ele pediu-me para fazer outras iguais, eu fiz umas mais ou menos iguais, que são estas. Havia sempre a questão das referências para fazer estas obras, como é que se iam fazer. Neste caso, que são outras casas em banda, agarrei-me à topografia, portanto as casas são numa solução que repete a forma da topografia, numa encosta com um lago cá em baixo. Ou neste caso, que tenho umas casas ao longo de uma encosta, que é uma regra bastante rígida, são 36 casas, ou eu, 38, uma regra muito rígida sobreposta à topografia. Depois fiz também uns equipamentos com uma colega minha, a arquiteta Luísa Rosas. Este é uma garagem, o clube de golfe, que também repete a topografia, e o clube de ténis. Portanto, isto no essencial não foi bem um projeto, foram um conjunto de projetos. O clube de ténis era uma barragem, havia um vale e entra-se pela cobertura e depois o ténis é dentro desse muro. E também uma piscina com o mesmo princípio, que era uma piscina numa encosta. Portanto, eu precisava de fazer uma barragem para conter a água e fiz o edifício dos balneários, etc., e do bar nessa barragem. Depois tinha uma janela para olhar para a paisagem. Mas esta obra abandonei-a porque cheguei lá e tinha uns pilares que não estavam no projeto. Tive que sair. Bom, a segunda obra já é o projeto de 74, portanto 50 projetos depois e 10 anos depois. É uma obra que é muito diferente, é uma recuperação de um núcleo rural em Vidago. Pronto, e não havia bem um programa muito definido. O que eles queriam era um conjunto de salas polivalentes que desse para fazer tanto salas de estar como salas para miúdos, etc. Isto é um núcleo de apoio a um hotel conhecido em Vidago. E o que lá estava era basicamente isto. Havia vários edifícios, uma casa, que é a que está do lado direito, mais alta. À frente havia uma construção um bocadinho estranha, que eu acho que era uma eira coberta, mas que já tinha sido ocupada com o interior com construções que não tinham grande qualidade. Depois, do lado esquerdo, umas construções agrícolas. Depois tinham um celeiro, um lagar, etc. Estava num estado bastante degradado, em avançado estado de degradação. Como se vê aqui, isto é o celeiro, ali do lado esquerdo, e a casa ao fundo, a habitação. Do lado direito é a tal eira coberta. Isto são umas imagens do interior. Bom, isto é a implantação. Portanto, em cima, esta casa, o edifício em forma de T, tem do lado direito a habitação, propriamente dita, e depois, mais à esquerda, construções agrícolas. Em baixo é a tal eira coberta e do lado esquerdo o celeiro, uma construção para animais. E o nosso projeto basicamente foi retirar algumas paredes interiores sem exagerar na escala dos espaços e depois pôr uns quartos de banho e uma pequena copa de apoio ao espaço. No sítio da eira coberta, demolimos as construções todas que lá existiam e procuramos repor mais ou menos o que achávamos que existia. Portanto, é uma atitude um bocado discutível, mas que nos pareceu bem. Portanto, o projeto no essencial procura manter a imagem do existente e repor ou redescobrir aquilo que deveria ter sido, quando possível. Pronto, isto já é uma imagem do projeto, portanto, final. Os alçados. Depois começou a obra. Começaram pelo telhado. Essa é uma imagem do interior que dá para perceber mais ou menos como é que isto era. Depois teve muita piada porque comecei a fazer os pormenores que tinha aprendido na cadeira de construção do segundo ano, que é como é que se faz uma asna, como é que se faz isto e aquilo. Aquelas coisas que às vezes achamos que não nos vão servir para nada, mas não é verdade.
Claro que as reconstruções têm uma coisa um bocado esquisita, é que às vezes é preciso demolir quase tudo para reconstruir, portanto pressupõe uma certa invenção. Portanto, eu acho que inventei imenso a fazer esta obra, que me deu imenso gozo, foi uma obra que me deu muito prazer fazer. Pronto, isto é o resultado final, esse é o conjunto, isto é uma imagem vista com a eira aqui em primeiro plano e a casa lá ao fundo. Isto é a fachada da casa principal, muito banal, não tem nada de especial. Isto é um tema interessante, que é a casa, eu não sabia se havia de rebocar, caiar, deixar a pedra à vista. Eles queriam que a pedra fosse deixada à vista, porque agora há esta coisa de deixar a pedra à vista, e eu decidi retirar o reboco que tinha sido posto posteriormente, tapar as juntas, caiar tudo por cima. Não tem isolamentos, não tem nada, porque eles também disseram que não era preciso, e eu fiquei todo contente, que já estava o problema resolvido. Pronto. E pronto. E depois, nas construções agrícolas e na eira, também não sabia se havia de tomar as juntas e caiar por cima, deixar a pedra à vista, etc. Fiz muitas experiências, como neste caso, e depois segui a experiência do bom senso, que é, na casa faz-se caiado, juntas tomadas e caiado, e depois nas construções agrícolas é pedra à vista, que é o que se faz na arquitetura popular. Portanto, os princípios da arquitetura popular que devemos seguir são os do bom senso e os da adequação, que são os mais importantes. E pronto, e deu este resultado. Aliás, o aparelho da pedra é um aparelho muito, na zona da habitação, bastante regular, portanto não era uma pedra para ser coberta com reboco. Isto é o celeiro do lado esquerdo e a eira coberta do lado direito. Depois foi uma obra bastante low cost, embora não pareça. Por exemplo, o soalho, descobrimos umas vigas de um edifício antigo que eles tinham no armazém em Riga, com mais de 100 anos, e o empreiteiro perguntou-me se eu não queria usar. Sim, senhor, só que tinha umas marcas de uns pregos e tal, e eu disse, acho muito bem, fica assim, ficou um soalho muito bonito. Os tetos também fizemos em madeira, em MDF, pintados, e eu na altura, para fazer estas casas, andei a estudar algumas recuperações que o CISA fez e descobri uma coisa muito engraçada, que há muitos pormenores que o CISA utilizava que têm como base pormenores da arquitetura popular. E por acaso, reparei há 15 dias ou há uma semana, que o professor João Gomes fez uma casa em Chaves e mostrava, não sei se ele tem, mostrava uma cobertura de a Chaves é aqui ao lado, aliás, mostrava um teto que era igual ao que eu fiz, por pura coincidência. Quer dizer que não tem invenção nenhuma. Portanto, era tudo torto, tive que desenhar os tetos todos, peça a peça. Estes são alguns desenhos do projeto. Depois há uma coisa horrível, que é as infraestruturas. Não percebo como é que uma casa no meio de um monte tem que ter tantos tubos, mas os engenheiros diziam que sim. Eu estou ali com um ar desesperado a olhar para os tubos. Depois, estudamos as caixilharias, que é sempre outro problema. Fizemos algumas experiências se se mantinha, se não se mantinha. Depois decidimos não inventar nos caixilhos e deixar tudo como estava. Eles também disseram que não queriam vidros duplos. Tive sorte. Pronto. Depois as portas e a pormenorização interior. Teve piada, porque tivemos que pensar como é que é uma porta. Uma porta numa habitação no meio de um monte, se calhar não é igual a uma porta no meio de um prédio urbano. Fizemos estes detalhes e deu mais ou menos isto. Isto é um dos espaços principais. Ali ao fundo é um canto que tem uma lareira que já existia, que reposicionamos ali, que é este. Depois eu fiz muitas experiências com cores. Queria pintar cada espaço de cada cor, porque era assim que a casa antiga era, mas não consegui. Andei por cor-de-rosas, azuis, etc. Não consegui. Eu acho, já disse outro dia, acho que somos um bocadinho pouco educados para a cor. Pelo menos eu tenho dificuldade. Depois acabou por ficar tudo branco, com os tetos e os rodapés e as portas em casca de ovo. As janelas e as portadas são vermelhas. Que é isto? São alguns espaços, este é o corredor que vai para as casas de banho.
O único sítio onde deixei de cor foi na cozinha. Tinha a memória, na casa da minha avó havia uma cozinha, já contei isto, havia uma cozinha que era a cozinha velha, muito bonita, tinha uma lareira enorme pintada de vermelho e a cozinha era toda pintada de azul claro. Eu nunca percebi porque é que era assim e depois percebi que era por causa das moscas. Claro que aqui não há moscas, só pintei por causa da memória, porque acho que a arquitetura tem muito que ver com a memória que nós temos dos espaços. E achei graça porque recordo-me que estive no Egito e havia uma aldeia azul, que era por causa das moscas, em Marrocos, em Chefchaouen, que é azul por causa das moscas, no México também, é uma cor que se usa muito. Portanto, a arquitetura popular tem princípios universais. Pronto, isto são imagens do interior, uma árvore em frente à porta, que é sempre uma coisa bonita, porque limita o espaço. Quando saímos, estamos ainda protegidos pela presença da árvore. Isto é a eira coberta, o corte construtivo e os pormenores que inventámos, porque já não existia. Se calhar é pastiche, não sei, mas fizemos assim. As portadas. E depois tinham uns quartos de banho de apoio, que eles usam isto para fazer umas festas e acho que corre bem. E depois fizemos também um estábulo para um cavalo e um burro que eles queriam pôr lá. Teve muita piada porque nós não conhecemos a ergonomia do cavalo e do burro, de maneira que andámos a estudar como é que um cavalo come, qual é a altura para a manjedoura e tal, foi muito engraçado. E pronto, chegámos a este tipo de desenhos. E é este o espaço, ainda sem as guardas. Pronto, depois tem assim alguns detalhes que deram gozo fazer. Um puxador que era para puxar, que é copiado de um que lá estava, mas este foi feito por mim. E outro, o da esquerda, a porta era muito grossa, eu precisava de um puxador e era mais barato fazer isto do que um puxador, arranjar para aí um puxador complicado e acho que fui eu que inventei este. Isto é um detalhe de um acidente que aconteceu, um telhado que não batia bem, estava uma árvore, pronto, tirou-se umas telhas e parece que é de propósito. Pronto, isto são imagens do conjunto final. Desculpa. E há uma coisa que eu gosto nesta obra, é que chega-se ao fim e não se percebe muito bem o que é que eu fiz e o que é que já existia. E eu isso acho que é uma coisa que me agrada. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Vou fazer esta apresentação com dois projetos da Seródio Furtado e Associados, que sou eu e a Isabel Furtado. São dois projetos de habitação, um projeto de habitação não é uma habitação coletiva na ideia tradicional, convencional da habitação coletiva, porque são umas moradias em banda que têm uma garagem comum, portanto também não são exatamente moradias em banda no sentido convencional, e depois uma casa. Portanto, é um edifício com alguma dimensão e depois um mais pequeno, que é uma casa. Este edifício de habitação, esta banda, fica na zona do Pinheiro Manso, aqui no Porto, na zona da Avenida da Boa Vista. Esta imagem mostra a Avenida da Boa Vista na diagonal e o terreno está aqui em cima, do lado esquerdo, do vosso lado esquerdo. E é um terreno que é um terreno muito arborizado, era um terreno muito arborizado e ainda é um terreno muito arborizado, já não tirou as árvores, mas é um terreno muito arborizado que tinha a particularidade de ter esta arborização protegida pela Câmara do Porto. Portanto, esta arborização está marcada numa mancha especial do plano diretor e é considerada uma mancha verde privada, mas de interesse público, de algum modo de interesse público. E, portanto, a condicionante que havia para o terreno para fazer estas moradias eram, por um lado, a estrutura da envolvente e, por outro, a necessidade de preservar as árvores. Está aqui uma aproximação do terreno. Este terreno é este terreno no meio do quarteirão, que está aqui vazio e que tem estas árvores. Esta é uma fotografia do Google que, por curiosidade, apanha o terreno num momento que é o momento de início de obra, que é o momento de limpeza do terreno. Portanto, o terreno
aparenta já está limpo, já está subtraído de algum ruído que tinha aqui, algumas construções, uma antena de rádio, porque o proprietário era um rádio amador, tinha uma antena enorme. Portanto, o que é que resulta desta circunstância, que é de um quarteirão que é muito diferente na sua ocupação, porque, como veem, na parte de baixo ele é construído por moradias à face da rua, todas encostadas umas às outras, à face da rua, e na parte de cima é constituído por moradias maiores colocadas no meio de um jardim. E, portanto, esta fatia de terreno no meio, que atravessa o quarteirão de um lado ao outro, é um território de transição, em que de um lado há um tipo de ocupação, do outro lado há outro tipo de ocupação. Portanto, o que é que nós propusemos fazer aqui? Foi colocar uma banda entre as árvores, vê-se aqui neste esquema. Portanto, há aqui a possibilidade de colocar um volume torcido, por circunstância da vegetação, e com esse volume realizar uns pátios privados do lado de baixo, que é do lado privado do quarteirão, do lado em que as moradias fecham o interior do quarteirão, e fazer um caminho público, não é público nesse sentido, porque não é do público, é comum, digamos, um caminho comum a estas moradias, e um jardim comum às moradias do lado de cima. Portanto, utilizar a construção para definir estas duas circunstâncias do quarteirão e, ao mesmo tempo, colocá-la onde, de certa forma, o único sítio quase onde se podia colocar. Portanto, aquilo que nós fizemos foi, também, repare-se que na parte de baixo o terreno é irregular no seu limite, não é? Possui ali uma entrega que aumenta um pouco a profundidade dos lotes privados e, portanto, nós, para um lado e para o outro daquela entrega, dividimos de forma igual as casas, têm todas a mesma largura, a mesma área, e depois no meio fizemos umas maiores para coincidir com aquela maior profundidade. O resultado, enfim, desta implantação é, portanto, esta tripa, esta forma que atravessa o quarteirão de um lado ao outro e tem esta geometria quebrada, resultado das árvores, e tem depois alguma diversidade na sua ocupação, de modo que resulta desta adequação aos limites do terreno. Portanto, nesta altura e sempre na procura de explorar esta ideia da vegetação, pensamos que uma solução interessante era colocar o volume livre no solo, ou pouco ocupado no solo. Portanto, uma pessoa conseguir ter uma perspectiva através da construção do terreno todo e fazê-lo mais compacto na altura da copa das árvores. Portanto, onde ele se ficava mais dissimulado, digamos, onde ele seria menos percebido, ele é mais compacto e é também a zona mais privada das casas, portanto, a zona que menos vontade se tem de se expor. O que é que aconteceu depois nestas experiências? Chegamos à conclusão que, ao fazer isto, também valia a pena tirar partido da posição das árvores e, portanto, as perfurações no volume acabam por coincidir propositadamente com a posição das árvores. Portanto, isto são algumas imagens do volume em construção. O volume, seus dois pisos e a cave, onde é o estacionamento, estão sobrepostos e cabem exatamente no espaço entre a arborização. Portanto, vê-se aqui numa destas imagens a construção do muro de contenção da garagem e junto às raízes das árvores. Portanto, foi um trabalho acompanhado pelo paisagismo, pelos paisagistas da Câmara também, no sentido de conseguir realizar isto sem afetar a arborização. O sistema construtivo é um sistema de laje pré-fabricada, em elementos pré-fabricados, laje minos, portanto é um edifício em betão à vista,
naquilo que é visível, mas as suas lajes são construídas por este método, que permite um vão muito grande, os vãos maiores têm cerca de 12 metros, portanto é um sistema que acabou por se revelar adequado e económico para esta solução. Vê-se aqui nestas imagens. A cofragem é uma cofragem do tipo doca, relativamente comum, mas foi revestida à carpintaria. Cada um daqueles elementos foi revestido com madeira de pinho, que foi tratada de modo a tornar mais expressivo o seu veio, para ele ficar mais marcado nas paredes, e o resultado, portanto, acaba por enganar um pouco, parece uma construção de betão tradicional, realizada por um processo tradicional, e ela, de facto, foi realizada pelo sistema DOCA, com este revestimento de carpintaria em cada painel. Vê-se aqui na construção já uma daquelas aberturas em frente a uma das árvores. E isto é o resultado final, portanto, com o volume ao nível do primeiro piso compacto, com umas perfurações em frente às árvores. Este é o piso de garagem, portanto, é uma rua enterrada, entra-se numa das ruas, sai-se na outra, e ao longo dessa rua estão as garagens individuais de cada uma das casas. Este é o desenho da planta do resto do chão, do jardim. Tem uma entrada, uma cozinha e uma sala, que é transversal ao volume, liga o jardim comum ao pátio, ao jardim privado, e portanto, é uma ocupação transversal ao volume, permitindo esta visibilidade de um lado ao outro. Esta é a vista de um quarto, em frente a uma das árvores. Estas casas são, na sua maioria, T4s, e naquele miolo onde são maiores, por força da circunstância do limite do terreno que nos levou a ocupar com uma maior largura, são T5s. Portanto, esta é uma perspectiva da sala. O alçado mostra a colocação das árvores nessa estratégia. E os topos do edifício, enfim, são o que são. Enfim, terminou a série naquele momento, terminou o volume naquele momento e, portanto, representa a parede de meação numa das outras circunstâncias, no fim. Isto, houve aqui uma reclamação de uma colega nossa, uma vizinha arquiteta, nossa colega, que achou que isto faltava uma janela, mas eu acho que não, acho que isto corresponde à lógica, a esta atitude, a esta sequência, e, portanto, chega àquele ponto, não seria coerente se não fosse desta maneira. Há algumas fotografias dos interiores. Os interiores são brancos com carpintaria soalho. Tem esta... não há assim muito mais a dizer quanto a isto. Tem este aspecto limpo, regular, dependências regulares. Estas fotografias até aqui foram feitas por mim, estas agora são do Luís Ferreira Alves. São muito melhores que as minhas, claro. Para desenrascar. Esta é minha, por acaso. Bom, está aqui, percebe-se bem nesta fotografia o empenho do edifício para seguir a linha das árvores. Este outro projeto é o projeto de uma moradia na Foz do Douro. É uma moradia em betão, um lote que ficou esquecido, é um loteamento dos anos 60, salvo erro. Este lote, aparentemente, ninguém o queria porque tinha uma forma esquisita e calhou-nos desenvolver aqui uma casa com 4 quartos. Uma particularidade deste terreno é que, além da sua geometria estranha, ele também liga 2 ruas e há uma diferença de níveis de meio piso, cerca de meio piso, entre uma rua e a outra, entre a principal e a rua mais pequena. Esta circunstância levou-nos
propor, pensar, fazer isto ao contrário do que seria normal, que é normal fazer as áreas comuns em baixo e os quartos em cima, e portanto esta casa faz o oposto, faz os quartos em baixo e faz as salas em cima, as zonas comuns em cima, com o jardim, digamos. A maior parte do terreno está à cota de cima e, portanto, com um pequeno jeito na posição altimétrica da casa, acabamos por fazer um pátio, uma zona mais íntima no piso de baixo, com os quartos, é esta planta. Portanto, é uma planta do lado esquerdo, vosso lado direito, digo, está a garagem, do outro lado estão os quartos, está um pequeno pátio com um tanque no meio do outro lado. E é por aqui que se faz, não é aqui que se entra na habitação, mas é deste lado do terreno que se faz a entrada. Está aqui em baixo o acesso no lote, umas escadas que sobem e vão para o piso de cima, que é este aqui. Portanto, entra-se neste piso, do lado direito tem-se a cozinha, tem-se um núcleo firme com um sanitário de apoio, com uma arrecadação, com um vazio que ilumina a lavandaria no piso de baixo e uma escada. Portanto, este núcleo é construído, é sólido, tudo o resto que está feito neste piso é construção ligeira, em madeira e estofada. E, portanto, o edifício cria aqui uma dualidade que há um invólucro maciço, de betão, robusto, espesso, e depois há um interior macio, que é estofado, que faz o contraponto a este lado protetor, digamos, a este lado sólido, periférico da construção. E depois a distribuição aqui é de facto feita de modo a que se possa usar a toda a volta, andar a percorrer as dependências, umas a partir das outras, à volta deste núcleo. Nesta escada leva ao piso de baixo, no piso de baixo estão estes 4 quartos, como disse há pouco, e as instalações sanitárias. Os alçados são... Não há nada a dizer de especial sobre os alçados, são as partes opacas da construção e as partes abertas, não há janelas, são interrupções na parede. O que há a dizer é que elas, de algum modo, fazem a sequência do movimento no piso de cima. Isto é, quando se entra, há uma janela em frente, quando se usa aquela sala, há uma outra no outro extremo e, portanto, elas, de algum modo, estão distribuídas numa sequência. Estas são algumas imagens da construção. Aqui percebe-se muito bem no lote a diferença de nível entre o piso da frente e o piso de trás. Vê-se também, porque começa-se a perceber aqui a diferença de volume entre esta construção e as outras que estão de lado, que são muito grandes, e esta é muito pequena, muito discreta. No entanto, houve uma queixa à polícia logo no início da construção, porque quando os vizinhos começaram a ver a quantidade de betão que se estava a pôr no piso de baixo, acharam que se ia fazer um prédio e fizeram queixa à Câmara, e eu tive de ir lá explicar que não, que de facto grandes eram as casas deles, que tinham o dobro da altura desta. Bom, isto são a realização das sapatas, isto para dar um pouco a ideia aos estudantes do procedimento da construção. Isto é um trabalho de realização de uma cofragem, de um elemento de cofragem, no sistema DOCA, aqui acabado de levar um banho de descofrante. Este elemento depois é levantado, isto é para fazer parede. Isto é curioso depois quando se passa para as coberturas, para perceber algumas das patologias que ocorrem na construção. Vemos aqui, por exemplo, uma parede muito mal executada, de betão, cheia de defeitos, por perdas de massa, por terem ocorrido perdas de massa. Esta é uma apresentação, tem este lado um bocado virado para os estudantes, para dar uma ideia dos procedimentos, digamos, que levam depois ao resultado final. Isto é a realização de uma laje. Aqui, quando se aplica o descofrante, uma das coisas que acontece nas coberturas, nas lajes à vista de betão, é que, como o trabalho de colocar o descofrante antecede muito tempo de trabalho na realização das armaduras em cima, isto vai acumulando pó e, portanto, depois é normal aparecerem
nas lajes, no teto das lajes, umas manchas esquisitas, amarelas e não sei o quê, e às vezes decorrem apenas do tempo todo que se andou a fazer isto e a descarregar lixo em cima, com as botas, etc. Claro que numa construção deste género, toda em betão à vista, em tudo o que é, em que uma parte significativa da construção é betão à vista, há que antever todas as instalações com grande precisão e elas vão ficar embebidas, vê-se aqui um tubo num nó de estrutura numa dessas imagens, para se ver a complexidade que isto acaba por ter na execução e que leva também a que haja realmente, resultado dessa complexidade, uma dificuldade grande. Parece que as coisas são muito fáceis, muito simples, muito lisas, mas para elas resultarem assim é preciso empenho do projeto, empenho técnico, mas também empenho de quem executa a obra. Vê-se aqui melhor esta tubagem toda enfiada aí nas armaduras. Isto é uma parede que não foi feita pelo sistema DOCA, é uma parede portanto, que está a ser, nesta imagem vê-se, está a ser segura, a cofragem está a ser escurada, é o termo correto, para o resto da construção, e, portanto, as cargas envolvidas são de tal ordem que precisa desta estrutura toda para se ficar no sítio. Portanto, isto é a estrutura pronta da casa, uma parede dupla com caixa de ar em betão, aqui o volume completo. Depois alguns elementos foram realizados em mármore, as termosas escolheram um bloco para fazer estes equipamentos sanitários. E isto são depois fotografias já no fim da obra, com a obra quase concluída. Esta é a cozinha, um pouco o avesso daquela estrutura que faz as divisões de estofadas. Esta parede ao lado da cozinha não é betão, é cinzenta, mas é um estofo. Aqui também, que é a zona dos quartos e a escada, dos lados é também estofado. Aqui vê-se no centro uma passagem de uma parede de betão para elementos de carpintaria estofados, um tecido cinzento. E isto é um dos quartos. E é tudo. Muito obrigado.